Boa noite, Isabela. Boa noite, Josué. Oi, Isabela. Tiago. Maína. Vou esperar um pouquinho aqui para o pessoal ir entrando. Júlia. E agora é bom que eu estou... Até talvez para vocês está aparecendo o nome do Daniel aí. É porque ele comprou o pacote para não ter limitação de horas. Então aí a gente está fazendo aqui tudo pelo dele. Então eu posso ficar o tempo que quiser, como vocês vão até meia-noite falando aqui para vocês. Pensa que delícia. Oi, oi. Então, eu estou esperando só chegar mais colegas para a gente começar. Lembrando que hoje a gente vai finalizar os princípios tributários. E aí nós vamos tratar. Até eu preferir, eu vou disponibilizar para vocês. Eu tinha uns slides de uma aula que eu dei para uma pós-graduação. E aí é bom que ele já tem algumas jurisprudências. Aí eu vou utilizar ele hoje na aula com vocês, que tem uma possibilidade de eu compartilhar a tela aqui, que eu aprendi, e vou disponibilizar lá no ambiente virtual hoje mesmo. Então, encerrando a aula, eu já vou postar lá para vocês, e aí a gente vai já combinar também outras coisas hoje. Vamos lá. Tem mais alguém para entrar? Vou esperar até 7h05, aí eu começo a falar e, de acordo com o que o pessoal for chegando, eu vou liberando aqui, porque tem de eu liberar os alunos. E todo mundo passou bem? Pode conversar comigo, gente. Vocês estão tudo com o microfone fechado, que horror. Meu monólogo de Mariana. Só a Isabela que está aqui, ó. O Paulo Gabriel abriu o microfone dele. E aí, Paulo, como você está? Joia, professor. Todo mundo trancado? Oh, você está trabalhando, Paulo? Você está em casa? Não, professora. Estou em casa. Você também está em casa, Isabela? Estou. Professor. Oi! Tudo bem? Eu tô, e você? Bem. E você, continua lá no seu estágio? Você ainda está lá no estágio? Estágio? Você não trabalha? Como que é? Eu sei que estava trabalhando na semana passada, que comentou, era você ou era outra pessoa? Era o Adrian. Era o Adrian, foi mesmo. Foi o Adrian. Mas eu estou trabalhando em casa. Você está trabalhando de casa. Você trabalha com o que mesmo? Eu trabalho no MP, eu sou servidor. É mesmo, você é servidor do MP. Você tá no teletrabalho, igual nós. Telecurso 2000. Eu fico com um monte de Vixe! extrajudicial.
Tô ouvindo nada. Tá trabalhando em casa, isso aí. Nós também. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, gente. Isso é pra eu parar de reclamar. Não, dá pra gente fazer muita coisa que você não consegue fazer na rotina diária do serviço, não tem ninguém te interrompendo. Ó, eu vou falar assim, você está falando isso porque você não tem filho pequeno. Porque eu, para trabalhar agora, eu tenho que trabalhar de madrugada, gente. A minha vida... Primeiro que à tarde, para manter a rotina deles, eu tenho que estudar com eles, né? Então, eu viro professora do coach. Então, à tarde, eu alfabetizo dou aula. Hoje eu estava estudando sobre as grandes navegações com outro. Ai, gente, essa vida não é brinquedo, não. Falei que eu tô... E o pior é que o trem é punk, gente. Os meninos estão estudando a tarde inteira. Tem vídeo aula, aí tem tarefa, e vai não sei o quê. Hoje foi eu cronometrei, das 2 às 5h20. Com 20 minutos de intervalo. E com os dois aqui, ó, um de um lado e outro do outro. Porque se eu fosse fazer separado um por um, eu ia gastar 6 horas do meu dia estudando. Falei, não, vamos pôr os dois aqui, que eu dou conta. O trem tá... Tem que dar o estudo do Daniel. O coitado do Daniel tá na comitê de crise. Ele tá saindo daqui de manhã, 7 da manhã, acabou de chegar. Que eu falei, hoje você chega antes das 7, porque senão ele tá ficando lá na faculdade. Ele é um dos perdidos lá, um dos zumbis. Eu falo que ele é um dos zumbis que sai na rua. É porque eles colocaram no comitê de crise as pessoas que eram mais jovens, né? Para não ter risco, não ser grupo de risco e tal. Então, o Daniel, coitado, entrou no... Eles queriam colocar eu e ele. Eu falei, não, ó, vocês escolhem um, não dá para pôr os dois, não. Porque tem 3 meninos em casa. Aí, o meu papel é fazer comida para mandar lá para a União Evangélica. Hoje, meu lanche foi disputado, coitado, porque eles nem almoçaram. Então, vamos lá. Então, vamos dar início. Boa noite, todo mundo. Oi, Alexandre. Boa noite. Você está aí respondendo o zap e olhando para mim no computador. Olha a pessoa. Eu já sei quem está fazendo. Eu aprendi a diagnosticar quem está fazendo pelo computador e quem está fazendo pelo celular. Então, vamos lá. Gente, eu vou dar início à aula de hoje, finalizando os princípios tributários. A nossa matéria dos princípios tributários, a gente começou tratando dela antes da gente entrar no isolamento. E ela começa lá no artigo 150. Miguel, agora a mamãe está dando aula. Só dá oi pro pessoal e sai. Vou trancar lá a porta. Tá, tchau. Não, eu não quero você aqui, não. Porque a mamãe vai dar agora. É aula de verdade. Tá? Eles querem participar. Porque tem hora que eu deixo ele participar de algumas reuniões, agora outras não pode, não. Então, vamos... a gente vai continuar os princípios tributários, só para a gente relembrar. A maioria dos princípios tributários, eles estão lá no artigo 150, mas não são todos, tá? Então, hoje eu vou utilizar tanto da Constituição, compartilhando a tela aí com vocês, como dos slides, que eu aproveitei que eu tinha uns slides que eu tinha feito bem bacana para uma aula de pós-graduação que eu dei, sobre princípios tributários, e aí eu vou compartilhar com vocês no ambiente virtual. Vou converter eles para o PDF e aí eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Tive que trancar a porta aqui, porque senão vai ficar os meninos tudo na porta. Então, pronto, agora ambiente isolado. Eu vou... Então, como que eu vou organizar aqui? Eu vou pegar o áudio de vocês todos, e aí, de acordo com o que eu for falando, eu vou abrir no áudio. Então, eu vou explicar. Faltam aproximadamente 8 princípios que eu quero comentar com vocês, mas eles são princípios curtos. Então, eu vou explicando e vou abrindo um por um, porque aí eu acho que fica mais fácil. Lembrando que a gente não tem a limitação do tempo dos 40 minutos mais, porque o Daniel comprou o pacote aqui para casa, que a gente pode ficar ilimitado. Então, agora eu posso falar a noite toda. Eu vou até a meia-noite hoje. Ô, louco.
Ai, credo. Pensa, Alexandre, eu quero falar 8 princípios, a gente vai até meia-noite hoje. Não, tô brincando. Peraí, então, eu já pedi um iFood, então. Já pede o iFood logo aí. Já vai lanchar, todo mundo. Cada um toma seu café. Não, gente, de verdade, eu quero no máximo 1h30. Eu acredito que a gente termina tudo, tá bom? Então, eu vou fechar o áudio de todo mundo. E aí eu vou abrindo de acordo com as perguntas. E qualquer coisa, vocês levantem a mão. Tem uma opção aí que é levantar a mão, que aparece uma figurinha de uma mãozinha levantada, mas também a gente pode usar como se diz, a tradicional mesmo, a mãozinha sem ser a virtual. Mas eu vou falando princípio por princípio e aí a gente vai finalizando. Tá bom? Então vamos lá. Vou deixar vocês mudos. Bora! Então todo mundo ficou mudo. Então só para a gente recapitular, os princípios todos estão no artigo 150. A gente já viu o princípio da legalidade, que é o 150, inciso 1 da Constituição. Nós já vimos o princípio da isonomia, que é o 150, inciso 2. Com esse da isonomia, eu coloquei para vocês também o subprincípio que a gente chama do non-olé, que é da ideia de que o dinheiro não importa de onde ele vem, a origem do dinheiro. Então, vem a ideia daquela de que se é de origem ilícita, mesmo assim teria que pagar imposto de renda, não me interessa de onde vem. E aí eu entro no artigo 150, inciso 3, que também nós tratamos, que são 3 incisos que vão ter lá. Nós vamos ter 3 princípios, vai ser as alíneas, né? No inciso 3 tem a linha A, que é o da irretroatividade, a linha B, que é da anterioridade, e a linha C, que é da anterioridade nonagesimal. Então, já vimos 5 princípios. Agora eu vou tratar com vocês da continuação, que é o artigo 150, inciso 4. Se você tiver a possibilidade de estar com a Constituição aí em mãos, facilita para vocês, mas eu também vou compartilhando os slides aqui, que vai ficar mais fácil. Então, a gente vai lá para o artigo 150, inciso 4. Hoje eu vou tentar fazer algo tecnológico. Vou compartilhar a tela. Então, vamos para compartilhar a tela. Vou compartilhar a Constituição e achou. Olha aqui. Quando você olha o artigo 150, inciso 4, vamos lá. Estou aumentando ela para vocês. Que está ali, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 4. Utilizar tributo com efeito de confisco. Primeiro, a gente tem que entender o texto constitucional. Ele fala em utilizar tributo. Tá? Aí, nisso, ficou toda uma discussão que perdurou anos no Supremo, da ideia de que multa, então, poderia ser confiscatória, porque a multa não é tributo, a multa é uma penalidade pelo não pagamento ou por um descumprimento de alguma obrigação acessória, mas ficou toda essa discussão até há pouco tempo o Supremo ter pacificado. Então, primeiro a gente tem que entender que ele fala que é tributo. E o que seria confisco? E aí, em cima disso, eu quero compartilhar uma outra tela com vocês, que vai ser isso aqui, que nós vamos lá para o princípio do confisco, vedação ao confisco, que é este aqui. Princípio da vedação ao confisco. O que esse princípio tem a nos ensinar? Ele vai nos ensinar o seguinte. Que, primeira coisa, eu tenho que lembrar lá do artigo 170 da Constituição. O que o artigo 170 vai falar? Ele vai falar que a ordem econômica no Brasil ele está fundamentado em 2 pilares básicos. Uma é a ideia da valorização do trabalho humano e outro é a ideia da livre iniciativa. Então, esses 2 pilares são a base da ordem econômica do Brasil. E fazem parte dessa ordem econômica a ideia dos tributos como um todo. Então, um dos princípios que vão estar lá da ordem econômica do Brasil é da livre concorrência, concomitantemente, o fisco ele não pode ser concorrente à atividade econômica de uma pessoa
quando ele vai desenvolver. Por que ele não pode? Você acha que seria razoável o fisco cobrar 50% de tributo de uma determinada situação? Vamos pensar, um IPTU, 50% de IPTU. Não, gente, porque se ele cobrar 50% de IPTU, você está entregando a metade do valor daquele bem para a fazenda, para o fisco, e ele, consequentemente, está impedindo que eu tenha a minha livre iniciativa, que eu tenha concorrência com as outras empresas. Então, por isso que a ideia da vedação ao confisco ele está muito relacionado a uma ideia de um tributo razoável, a um tributo proporcional. Então, gente, isso, inclusive, essa frase aparece em quase toda a doutrina de direito tributário, o poder de tributar, ele é o poder de manter a atividade econômica, não o poder de destruí-la. Então, diante de toda essa discussão, estava muito claro que não podia ter tributo com caráter confiscatório. Mas e as multas? As penalidades? Uma vez que eu não paguei determinado, vamos pensar que é o que acontecia em Goiás. Vou contar um exemplo que eu tive, como se diz, vivi na pele. E o pior de tudo que eu vivi na pele, ainda como bem recém-formada. Eu tinha 2 anos de formado, eu recebi uma autuação milionária de uma empresa para eu fazer defesas de ICMS. Então, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, a empresa ela era originária, a matriz era do Rio de Janeiro, e eles tinham uma filial no estado de Goiás. E aí o escritório que eu trabalhava em Goiânia foi contratado para fazer as defesas desse auto. E aí o ICMS que ela deixou de pagar era 17%. Ok, os 17% não seria confiscatório. Mas onde estava o problema? A multa, porque foi alegado pelo auditor fiscal, pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, que teria existido uma fraude, que houve interesse de lesar o fisco, houve, inclusive, denúncia para o Ministério Público, porque houve operações fraudulentas e todas as coisas mais. A multa que foi aplicada, no caso, foi de 700%. Então, para facilitar, seria mais ou menos assim. Tá bom, então eu vou pagar 17% de ICMS, seria R$100 mil. De multa, era 600 mil. Então, o meu auto de infração seria de 700 mil reais. Só que, gente, para piorar, não era só 700 mil, não, gente. Esse auto, eu falo que foi um dos mais altos que eu já fiz, porque era uma empresa muito grande e que os valores eram bem vultuosos. Ele chegou em 27 milhões de reais. Foi uma das primeiras vezes que eu fui xingada na hora de eu fazer a guia de custas do estado de Goiás, porque pensa, como você vai fazer uma defesa de um auto de infração de 27 milhões de reais. E a guia deu, na época, eu lembro direitinho, deu 68 mil reais, que era o teto quando eu fui fazer essa defesa. E aí, nisso, a nossa discussão era, eu até concordo que eu tenho que pagar o tributo. Eu falei para eles, gente, vocês não pagaram mesmo, né? Sim. Fizeram operação fraudulenta? Ok, vocês fizeram umas coisas erradas aí mesmo. Isso aí a gente não tem o que discutir. Você tem que pagar esse ICMS. Mas você não tem que pagar um ICMS de 100 mil e uma multa de 600 mil. E aí, por isso, como a gente sabia que estava em discussão essa ideia de que as multas fiscais elas não poderiam ultrapassar o valor do tributo, nós entramos na justiça. Eu falei, já que vocês vão ter que pagar esses 68 mil reais aí para a gente fazer essa ação no latório, para a gente discutir. E aí foi assim, não foi no nosso processo que foi julgado isso no Supremo, mas eu utilizei como foi reconhecida a repercussão geral e foi julgado depois que a gente tinha entrado. Isso foi muito bom para nós. Esse caso dessas repercussões gerais, que é esse recurso extraordinário lá no Supremo, onde vedou as multas também, não somente os tributos de caráter confiscatório, mas as multas. Ou seja, hoje o Supremo tem o entendimento que uma multa, mesmo que tenha tido sonegação, fraude, conluio, todos os crimes tributários existentes, o máximo que a multa pode chegar é de 100% ao valor do tributo. Então, se ele tivesse que pagar 100 mil de tributo, então ele teria que pagar 100 mil de multa. Eu não poderia ter uma multa muito maior do que o valor do tributo. E foi assim
que aconteceu, para nós foi muito bom, porque logo quando saiu essa decisão da repercussão geral, nós utilizamos lá e conseguimos derrubar essa multa confiscatória. Então, tem muitas decisões no Supremo Tribunal Federal já reconhecendo que não se pode ter também, além do tributo confiscatório, as multas confiscatórias, porque ela estaria ferindo aquela ideia da liberdade econômica que está lá no artigo 170 da Constituição. Então, qual que é o percentual que é permitido? Alguns entendem até que seria no máximo 30% o valor de uma multa, que poderia ser. Outros em 20%. Isso tem toda uma discussão, mas a gente sabe que hoje no Supremo eles estão aceitando até ao máximo do valor do tributo. Então, qual que seria o percentual da multa moratória? Isso está tendo ainda alguma discussão a respeito. Então, quanto às multas, seria isso que nós precisaríamos pensar. E aí, olha aqui, ó, eu preciso ter elementos fáticos para eu comprovar esse caráter confiscatório. Então, eu tenho que mostrar uma coisa que tem que ser alegado, isso aí é alegado lá na inicial. Não adianta você querer alegar lá depois dos recursos extraordinários. Então, esse fato, gente, quem for mexer com direito tributário, que é uma área, como se diz, que eu considero muito boa da advocacia ainda, você tem que, já na sua inicial, alegar isso. Porque ele tem que ter sido analisado em primeira instância. Porque onde que você consegue ter elemento probatório? Onde que você tem análise de provas? Somente lá nas iniciais. Então, muito cuidado com isso, porque tem gente que fala, não, eu vou discutir aqui só o mérito tal, eu não devo o imposto. Ah, tá, você não deveu o imposto é uma coisa, mas é importante você já falar do imposto e da multa que foi ali atribuída. Então, isso são elementos que tem que estar na sua inicial. Não deixa para querer colocar isso só nos recursos, que você vai ter problema depois para análise. Então, já são elementos que você tem que colocar sempre um tópico na sua inicial. Então, vou fechar aqui para a gente voltar, porque aí esse é o primeiro que eu comentei. Agora todo mundo está com o microfone aberto. Vamos lá. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Não, vou fechar os microfones. Socorro. Olha as conversas. Se tiver pergunta, levanta a mãozinha. Tem alguém que tem alguma pergunta quanto à vedação ao confisco tributário? Sim? Não? Não? Todo mundo ok? Vocês ficaram com medo de eu falar que a aula ia durar até meia-noite? Deixa vocês comigo. Tá tudo ok, então, aí? Então, eu vou passar para o nosso artigo 150, inciso 5. Qual que é o artigo 150, inciso 5? Aí é onde eu vou apresentar para vocês a Constituição, de novo. Constituição, e depois a gente vai para... Então, vamos lá. Ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, nós temos aqui o artigo 150, inciso 5, que é o princípio que nós chamamos de princípio da liberdade de tráfego. Então, as pessoas podem e têm essa liberdade de tráfego. Não é o fato de eu não ter pago um determinado tributo que eles vão fechar. E é uma coisa que acontece demais nas barreiras fiscais. Quando a gente viaja em estrada, muitas vezes você vê aquelas barreiras fiscais e os caminhões têm que ali passar para ter que pegar. Antigamente, nós tínhamos a nota fiscal sem ser eletrônica, né? Então, tinha que pegar o carimbo. Saía de Goiás para o Maranhão, então eu falava assim, ó, saindo de Goiás para o Maranhão, pelo menos você vai ter que ter 3 carimbos. De sair do estado de Goiás, de entrar no Tocantins e de sair do Tocantins.
porque aí ele entrou no Maranhão e entregaria a mercadoria no Maranhão. E aí, nesses momentos, algumas vezes os fiscais detectavam alguma irregularidade e eles queriam apreender as mercadorias. Gente, isso aí é uma das coisas que eu brinco, que é assim. Quando eu escolhi direito tributário, eu achava que ele era muito chique, né? A gente não tem muita ideia do que nos espera. E eu falava assim, não, eu não quero direito penal, porque ninguém vai ficar me ligando de madrugada para eu ir lá para a cadeia. Não, eu não quero fazer isso. E aí, a vida real foi me mostrando que o direito tributário ele é chique, sim, porque talvez ele não tenha tanta audiência, talvez você está mexendo com pessoas mais chiques, eu brinco que é os de colarinhos brancos, né? Os empresários, as pessoas que você tem uma condição de ter um papo legal, almoçar num restaurante bacana, mas também acontecem ligações de madrugada. E principalmente por causa disso aqui. Eu tinha um lindo cliente, que graças a Deus esse daí eu me libertei há muito, muito tempo, porque pensa uma pessoa que era muito custosa. Ele se apresentava e assim, ó, eu sou um sonegador nato, eu não gosto de pagar tributo. Então você já imagina esse empresário te falando isso. Então era aquele tipo de empresário que fazia o carregamento das mercadorias somente de madrugada. Então, porque ele fazia as coisas todas erradas. E alguns fiscais descobriram que ele era o pai da sonegação. E ele fazia o quê? Descobriram que ele só andava com os caminhões de madrugada e paravam os caminhões dele de madrugada e apreendia a mercadoria. E aí, na hora que apreende a mercadoria, o caminhoneiro liga para o chefe da empresa, o chefe da empresa liga para o dono da empresa liga para o advogado. Então, foram muitas vezes que eu recebi ligações 3 da manhã, 4 da manhã, falando, eu preciso entregar a mercadoria tal hora, em tal lugar, porque e apreenderam a minha mercadoria lá. E aí você vai ligar para o coitado do fiscal e falar, fiscal, você não pode fazer isso. O senhor pode autuar. Eu não estou falando que o senhor não tem que atuar. O senhor tem que autuar, mas o senhor não pode restringir o tráfego da minha mercadoria. Porque eu tenho o direito de fazer a autuação. Então, gente, existe inclusive uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 323. Isso aí, gente, é um dos assuntos que mais se tem mandados de segurança na área tributária em virtude dessa súmula. Então, essa súmula, eu vou ler para vocês aqui, eu estou digitando no meu celular, aproveitar o Google aqui, súmula 323 do Supremo. O que a súmula 323 do Supremo diz? Que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Então, eu não posso admitir que o fiscal apreenda minha mercadoria como uma forma que ele exija o pagamento daquele tributo. Tudo bem que ele vai me autuar. Aí alguns falavam assim, não, doutor, eu não estou apreendendo a mercadoria. Eu só estou descendo a mercadoria toda do caminhão para contar, para conferir, e aí eu vou lavrar o auto e depois eu devolvo. Aí pensa a bagunça, pensa no meio de uma estrada, você desce as mercadorias tudo do caminhão, conta tudo, volta para o caminhão. Se ele fizesse isso, ok. Mas são coisas que nós temos que ter em mente que ele não pode ficar com aquela mercadoria. Qual é o prazo razoável, então, que ele faça essa lavratura desse auto de infração? Eu falava, então o senhor tem que agilizar, porque ele tem que entregar a mercadoria a tal horário. Nós vamos pagar o tributo depois que o senhor autuar, eu tenho direito de fazer defesa, mas o senhor não pode limitar o meu tráfego. Então, não pode existir essa restrição ao tráfego. Então, não pode existir a ideia da barreira fiscal. E aí, nisso, é importante a gente sempre lembrar que os fiscais, eles detestam esse inciso aqui. E aí, muitas vezes, você vai ter que brigar com o fiscal, você vai ter que ter discussões, até algumas vezes, como se diz, pesadas. Mas não tem nenhum... Algumas pessoas até queriam, no início, quando foram criados os primeiros pedágios no Brasil, eles queriam falar que o pedágio era inconstitucional porque ele limitava a liberdade do tráfego. Não, gente, está claro aí na Constituição que a pessoa, não o fato dela pagar pedágio não é uma limitação à liberdade de tráfego. Então, pedágio foi reconhecido como possível e não seria inconstitucional.
E aí, nisso aqui, gente, vai vir algumas ADIs, aqui é uma declaratória de inconstitucionalidade, que tudo vai estar questionando essa liberdade ao tráfego. Isso aí é um protocolo do ICMS. Como eu falo para vocês, esses protocolos eles são firmados aonde? Nós vimos, quando eu fui falar do princípio da legalidade, que o ICMS ele tem a figura da CONFAZ. O que é o CONFAZ? O CONFAZ é o Conselho Fazendário, onde eles vão firmar protocolos. Então, todo ano, são firmados inúmeros protocolos, vocês estão vendo aí, isso é o 21 de 2011, e são firmados junto ao Conselho Fazendário, porque são regras que são feitas lá no Conselho Fazendário. O que é o Conselho Fazendário? Cada estado tem o seu representante para participar do Conselho Fazendário. Regra geral é o secretário da Fazenda. Então, os secretários da Fazenda eles se reúnem mensalmente e firmam algumas decisões, estabelecem alguns preços e algumas pautas, e tudo isso é feito através dos protocolos. Então, vamos lá. Um outro que aqui também, uma outra ADI, que está justamente questionando essa liberdade de tráfego de pessoas. Se você observar aí na quinta linha, está aí justamente questionando isso, porque ele alegou que ele teve uma bitributação. O que é bitributação, gente? A bitributação é quando dois entes diferentes, distintos, cobram o mesmo tributo. A gente lembrando lá de aulas passadas, que é diferente do bis in idem. Bis in idem é o mesmo ente cobrando dois tributos distintos, que inclusive podem ser sobre o mesmo fato gerador. Que o exemplo clássico que nós temos é o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Todos são feitos. Então, aí é uma outra DI também questionando esse princípio da liberdade de tráfego. Então, eu vou voltar aqui para a gente ver a carinha de vocês. E aí, todo mundo bem? Entenderam também o segundo princípio que eu queria falar de hoje, quanto à liberdade de tráfego? Então, a gente já viu o princípio da vedação ou confisco, princípio da liberdade de tráfego. Então, esses dois estão lá no artigo 150. Agora, a gente vai sair do 150. Porque se você for na Constituição agora para o 150, você vai observar que no 150, inciso 6, já não é mais princípios, é imunidade. Professora, Oi. você falou do prazo da autuação. Qual que é o prazo razoável? Eu entendo que no máximo 24 horas. Mas isso não tem pacificado. Se o fiscal demonstrar que ele precisa de um prazo maior, ok. Tem uns que teve um caso que era mercadoria que ele queria conferir caixa por caixa, porque era de medicamentos. Esse aí era um outro processo que eu tive, não era do cliente custoso, não. Esse aí foi a única autuação de uma outra empresa que eu tive, que era de medicamentos. E aí, medicamento, ele queria conferir caixa por caixa, porque cada caixa de medicamento, os valores são caros, né? Então, ele quis abrir todo o caminhão e conferir caixa por caixa. E aí, ele pediu 5 dias, porque aí eu falei, não, então o senhor vai me manifestar quanto tempo o senhor vai ficar parado com essa mercadoria, porque eu tenho que justificar lá nas drogarias que dia que esses medicamentos vão chegar. Aí, ele foi até 5 dias e eu fui, na época, foi pesquisar jurisprudência, que era para o estado do Ceará. Lá no Ceará, eles entendiam que até 5 dias estaria dentro desse prazo razoável. Goiás não tem bem estabelecido qual que é o prazo razoável, mas alguns falam que de 24 horas até 72 horas, que seriam 3 dias, estaria dentro dessa razoabilidade, tá? Então, vai muito de estado, de onde que foi autuado. Então, quando você for fazer, por um acaso, uma defesa nesse sentido, dê uma pesquisada na jurisprudência se acontecer de ter autuações nesse ponto. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não? Professora. Diga. Professora. É assim, qual a providência, além da conversa aí que a senhora tinha com o fiscal, além do mandado de segurança, tem gente que tem uma defesa administrativa decidir de forma mais séria, alguma coisa assim? Ou... Não, o que acontece?
O prazo de defesa administrativa, ele é sempre o mesmo prazo. Em âmbito administrativo, se você for tentar, você não vai conseguir nada. Porque em âmbito administrativo, eles vão falar assim, ó, você tem seu prazo de defesa, que tem alguns estados que é de 10 dias, aí você vai apresentar a sua impugnação, a impugnação vai para o núcleo de fiscais, para análise. Em âmbito administrativo, não resolve nada. A única saída, se tiver a mercadoria apreendida e o fiscal não quiser entregar ou não falar qual é o prazo razoável, porque o que eu fazia assim? Eu primeiro ligava para esse fiscal, pedia o contato dele por e-mail. Porque é bom você ter essa documentação por e-mail para que você comprove para o juiz. Porque se você também ficar só falando, ó, juiz, eu liguei lá, você não vai ter provas, e a gente sabe que o mandado de segurança, a gente prova, precisa estar o direito líquido e certo demonstrado, né? Então eu ligava, perguntava, ele falava, não, são procedimentos padrões, eu preciso ver o caminhão, então em 24 horas, ou sei lá, 48, ou esse caso que já chegou até em 5 dias, eu vou liberar a mercadoria. E aí eu mandava por ele um e-mail, falava, qual que é seu e-mail, então, para a gente fazer uma conversa? Aí eu mandava um e-mail, falava assim, ó, prezado fiscal, conforme contato telefônico, o senhor parou o caminhão, me informou que em até tantos dias vai estar com a mercadoria liberada. Se não liberasse nesse prazo, nisso eu já estava elaborando um mandado de segurança, para que se não liberar no prazo que ele me falou, eu protocolava com um pedido de liminar. Porque aí o juiz já teria as provas de que eu entrei em contato com o fiscal, a prova de que a mercadoria está parada, a prova de que o fiscal... Aí é bom também você utilizar esse e-mail para mandar para o seu cliente. Porque aí o que acontece? Eu pedia para o cliente para falar assim, onde você vai estar entregando essa mercadoria, cliente? Ah, eu vou entregar a mercadoria lá no supermercado tal, ou tal, na farmácia tal. Aí eu já usava esse e-mail que eu usei para o fiscal e copiava para o cliente. Cliente, nós tivemos a mercadoria parada na barreira, mas o fiscal informou que em tantos dias vai estar liberado. Então, eu estaria já produzindo as provas. Isso são estratégias do advogado. Porque se você for esperar só em âmbito administrativo, eles vão ficar lá com essa mercadoria de, infelizmente, no mínimo 3, 4, 5 meses. Porque processos administrativos são muito lentos, regra geral. Tá? Alguém mais quer alguma outra pergunta? Não? Então, tivemos agora o segundo princípio, que era o objetivo da aula. Agora a gente vai sair um pouquinho do artigo 150, porque a gente volta no artigo 150 só na próxima aula agora para falar de imunidades. E eu vou para outros princípios. Primeiro, eu não vou lá para o artigo 151, eu vou dar uma passeada em outros artigos da Constituição. Então, eu vou lá mostrar para vocês qual que eu quero primeiro agora, para que a gente veja e discuta. Então, eu vou abrir aqui para a gente... Nós vamos neste aqui, que é o princípio da progressividade. Princípio da progressividade. O que é a ideia de princípio da progressividade? Essa ideia do princípio da progressividade, ele está muito atrelado à ideia da capacidade contributiva e ao da isonomia. O que é? Onde a gente vê isso claramente? Hoje, como que funciona o imposto de renda no Brasil? Nós vamos ter o imposto de renda onde vai existir a alíquota zero, que é a ideia de são isentos até aqueles que ganham até X, 1.600 e pouco, menos de R$ 1.700. Depois vai para 7,5%, depois vai para 15%, depois vai para 22,5% e vai para 27,5%. Então, desta forma, a gente consegue ver alíquotas progressivas à medida que a base de cálculo se eleva. Então, se eu vou ganhando mais, eu pago mais tributo. Da mesma forma, até o trabalho de vocês, que quem não mandou tem até meia-noite para mandar, eu vou confirmar amanhã com todos aqueles que mandaram, falo, confirma o recebimento do trabalho tal. Então, amanhã é o dia que eu vou fazer isso, você tem até meia-noite de hoje para me encaminhar o trabalho de vocês.
O trabalho de vocês vai estar o seguinte. Uma das perguntas que eu fiz lá era quanto ao ITR. Para você falar sobre o ITR quanto ao caráter fiscal, extrafiscal e parafiscal. Fiscal é de arrecadação, isso é muito claro. Parafiscal é aquela possibilidade que existe de sair a competência tributária da União para o município poder arrecadar e fiscalizar. Então, isso também está lá na Constituição e seria o caráter parafiscal. E o extrafiscal? O que seria esse caráter extrafiscal? Também está lá na Constituição, gente. O artigo 153, parágrafo 4º da Constituição, ele fala que podem ter casos de pequenas propriedades serem imunes ao pagamento do ITR. Significa o seguinte, se eu tenho uma pequena propriedade e ela é de produção familiar, ele nem vai pagar ITR. Então, isso aí é um interesse de intervir na economia. E também fala no artigo 153, parágrafo 4º, que vão ter alíquotas progressivas. Vocês lembram que eu falei para vocês que as alíquotas do ITR, se você entrar no site da Receita Federal, você vai observar que as alíquotas elas são bem discrepantes e vai variar de acordo com o tamanho da propriedade e também se a propriedade é produtiva ou não. E é quando eu brinquei com vocês, mas não é brincadeira, a ideia de eu pintar os cupins de branco. Por que uma pessoa chega a gastar tempo pintando um cupim de branco? Para dar uma impressão que aquilo tudo é gado Nelore, consequentemente, aquilo lá seriam terras produtivas. Então, eu poderia declarar que a minha terra é produtiva e eu pagar um ITR menor. Então, a progressividade ela é muito clara no ITR. Então, a ideia da progressividade ela é essa. Um imposto que eu gostaria de destacar com vocês é o IPTU. Nós vamos ler esses dois artigos, o 156, parágrafo 1º, e o 182, parágrafo 4º. Por que eu quero destacar ele com vocês, gente? Porque o IPTU ele tem uma característica que ele tem duas progressividades. E é muito importante a gente estar lembrando dessas progressividades. Então, 156, nós vamos ler aqui agora, parágrafo 1º. Olha o que está aqui claro. Então, fiquem atentos nisso, gente, porque isso aí vai cair na prova, tá bom? E no final da aula eu vou comentar para vocês sobre prova. Que isso aqui tem despencado em provas, tanto da OAB, de concursos e coisas do tipo. O que é a questão do 156, parágrafo 1º? Fala o seguinte, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1 poderá. O inciso 1 é justamente o IPTU. Inciso 1, ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, nós vamos ter dois tipos de progressividade para o IPTU. Uma em razão do valor do imóvel, ou seja, quem tem imóveis mais caros pagam IPTUs mais caros em âmbito das alíquotas também. Então, nós vamos ter diferentes alíquotas. Aqueles onde a cidade ela vai dividir por zonas. São os bairros mais pobres, os bairros médios e os bairros de imóveis mais caros. Então, se você está num bairro onde ele geralmente faz zona A, zona B, zona C. Zona A são os tributos onde a alíquota, que são os imóveis mais caros, são os imóveis mais valorizados, tem uma alíquota maior do IPTU. Zona B são terrenos, são imóveis medianos. Zona C, geralmente, são pessoas mais simples que moram ali, são áreas mais afastadas das áreas mais movimentadas da cidade. Consequentemente, ela vai ter uma alíquota menor do IPTU. Então, geralmente, as cidades elas são divididas em 3 zonas, ou em algumas vezes até mais. Pense uma cidade de São Paulo. Quantas zonas não deve ter ali para esse valor do imóvel para o IPTU? Mas não é somente essa a situação de progressividade do IPTU. Existe também a progressividade do 182, parágrafo 4º,
Professora, mas o que você está indo lá fazer lá no artigo 182 da Constituição? 182 fala de políticas de desenvolvimento urbano. Olha o 182, parágrafo 4º. É onde está lá de política urbana. Vou ler o parágrafo 4º. É facultada ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessiva de, se eu tenho um lote baldio, um lote subutilizado, um lote onde eu não construí nada, eu comprei aquele lote apenas para valorizar. Isso é muito comum aqui em Goiás. Eu falo que eu fico andando, principalmente aqui na cidade de Anápolis, eu vejo um monte de lotes baldios aí ao longo da cidade, e eu vejo, sempre eu estou lembrando desse artigo 182. O que a prefeitura poderia fazer para esses imóveis? Primeiro, ele pode exigir uma edificação compulsória ou exigir o parcelamento. Ó, eu vou dividir esse imóvel aqui. Você não vai ter esse lote todo desse tamanho, não. A gente vai dividir e eu vou exigir que você construa. Segundo, um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. As prefeituras, os municípios podem fazer uma legislação onde vai existir uma progressividade no tempo do IPTU, que é aquela situação, eu notifico você um ano para que você construa alguma coisa no seu lote baldio. Você não constrói. Eu notifico você no outro ano, você também não constrói. A partir do terceiro ano, se assim estiver previsto na sua legislação, você já pode ir aumentando o tributo que seria o IPTU, que aquele, de qualquer forma, ele iria pagar o IPTU progressivo em virtude da localização do imóvel. Vamos pensar, gente, um lote baldio ali no Jundiaí, aqui em Anápolis. Lote baldio no Jundiaí. Você acha que é razoável aquele lote ficar lá vazio? Não. Por quê? Você tem que dar a atividade, porque existe uma coisa hoje na nossa Constituição que se chama função social da propriedade. E caso não seja dada a função social da propriedade, o município, os entes podem agir de formas a desestimular essa situação e fazer com que seja realmente empregada a função social. E aí vai vir a edificação compulsória, o imposto progressivo, até chegar ao máximo de uma desapropriação. Então, olha aí que são situações que podem acontecer. Então, é muito importante a gente pensar nessa progressividade e nessa progressividade do IPTU dessas duas formas. Nós vamos ter uma progressividade tanto em virtude do valor, quanto em virtude do tempo da subutilização do imóvel. Entenderam todo mundo esse princípio da progressividade? Sim? Fale agora. Eu vou interromper aqui. Se alguém tiver alguma coisa. Ó, o chat está bombando ali. Vamos ver o que está o povo escrevendo no chat. Ó, esses slides vão ser postados no AVA daqui a pouquinho. E, por sinal, vocês vão ganhar os slides de todos os princípios, porque, como foi a aula que eu dei na PROS e era todos os princípios, vai estar desde para trás até agora, tá? Então, na hora que eu terminar a aula aqui, eu vou postar para vocês no AVA. Vai ser... E aí eu vou criar um campo, que agora eu aprendi, vai estar lá dentro do campo atividade, tá? Para não ficar tumultuado, eu vou criar lá um campo dentro da atividade e vai estar lá postado em PDF para vocês, os slides. Certo? Eu vou colocar 6 slides por uma página, para também não ficar grandão, para ficar mais fácil, até se vocês quiserem imprimir e estudar. Então, já respondeu aí. Então, vamos lá. Continuando, alguém tem dúvida da progressividade? Não? Vocês estão estudando em casa, vocês não querem perguntar. Fale agora, pode falar, quem tiver dúvida. Ana Clara, não tem dúvida, não? Fala alguma coisa, gente. Que horror. Olha lá, graças a Deus ensinaram. Oi, Isabel. Tá tranquilo.
Eu não entendi o primeiro direito do confisco. Você não entendeu direito o primeiro do confisco. A ideia do confisco é o seguinte: você não pode ter um tributo que chegue ao valor do bem. A ideia é mais ou menos essa. O que é confiscar? É a União, ou o Estado, ou o município tomar aquele tributo, aquele bem de mim, cobrando tributo. Então, você não poderia ter esse efeito confiscatório dessa forma. Ter uma carga tributária tão alta que chegaria ao ponto de um dia eu te devolver o meu bem. Vamos pensar, se ele te cobrasse IPTU, ao invés de ser a líquida que nós temos, eu, se eu não estou enganado, IPTU em Anápolis é 3%, alguma coisa assim, que ele te cobrasse 20% de IPTU. Se você chegasse numa alíquota de 20% de IPTU, poderíamos ter de que em 5 anos você devolveria o bem para a prefeitura. Então, isso seria caráter confiscatório. É a ideia de você não cobrar um tributo tão alto que restringiria a propriedade. Entendeu agora, Isabela? Alguém mais quer perguntar? Ana Clara quer perguntar agora. Não. Quer perguntar? Professora. Professora. Oi. Quem A progressividade, Adriele. Oi, Adriele. A progressividade, ela faz parte também do princípio da capacidade contributiva, não faz? Sim, o que acontece? Nós temos a capacidade contributiva, ela fala da progressividade ali, mas a progressividade é um princípio próprio também, tá? Então, a gente tem ela das duas formas. Como se diz, eu confirmo a capacidade contributiva através de impostos progressivos. Então, eles são princípios que trabalham juntos, porque você só vai conseguir confirmar a capacidade contributiva com a progressividade. Mas a progressividade em si é um princípio independente, principalmente quando eu falo da ideia do IPTU. Porque quando eu tenho duas progressividades no IPTU, tanto em virtude do valor quanto em virtude do tempo, você vai ver que não tem muito a ver na do tempo a ideia de capacidade contributiva. Ele vai ser uma progressividade autônoma. Entendeu? Entendi, ok? Professora. Obrigada. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Eu vou para o nosso outro princípio, que é a ideia da não cumulatividade. Eu vou compartilhar para vocês a tela agora. Este é um princípio muito comum, principalmente para o ICMS. Que é a ideia da não cumulatividade? Teve até alguém, agora eu vou lembrar quem, não vou lembrar quem quanto a nome, mas que apresentou lá na hora dos noticiários, bem no início do semestre, uma ideia da não cumulatividade do ICMS. O que seria isso, gente? É aquela ideia. Quando eu tenho um tributo que ele vai incidindo em cadeias produtivas. Eu gosto sempre de usar a ideia da não cumulatividade para o carro. Porque é assim, por mais que eu seja uma fábrica de carro, a fábrica de carro, ela não fabrica o vidro do carro e ela não fabrica o pneu do carro. Eu tenho certeza que esses dois não são fabricados por ela. São fabricados por outras empresas, onde a empresa do carro vai comprar o vidro e vai comprar o pneu, porque ele não vai te entregar um carro sem vidro nem sem pneu. Quando você vai lá na concessionária e compra um carro zero, super lindo, bonito, cheiroso, que eu falo que um dos cheiros que devia ter perfume era cheiro de carro zero, a gente devia ter um perfume cheiro de carro zero, porque é muito cheirinho bom, daquelas borrachinhas novas. O que acontece? Quando você vai comprar aquele carro, ele vai vir com vidro e ele vai vir com pneu. Foi a fábrica do automóvel que fez? Não. Então, vamos pensar. Vou colocar um carro aqui só para facilitar a nossa conta, de 10 mil reais. Não sei nem se existiria, nem o mais pobre chinês seria esse valor, mas eu vou pôr 10 mil reais. Nesses 10 mil reais, nós temos, no valor total do carro, temos os vidros do carro, que eu vou pôr que eles custaram 500 reais.
E eu vou colocar os pneus do carro também que custaram mais R$500. Então, dos 10 mil total, eu tenho R$500 de vidro e R$500 de pneu. Isso aí mostra que eu não entendo nada de carro, né? Porque eu pensar R$500 de pneu, tá muito barato esses pneus. Como se diz, só tem 2, né? O que acontece? Nós vamos ter aí a situação de um carro que foi produzido numa fábrica, que vai pagar ICMS? Vai, porque ele vai circular a mercadoria. Ele vai sair lá da fábrica, vai chegar na concessionária e vai chegar no consumidor final que vai comprar. Então, isso tudo é circulação de mercadoria. Circulou mercadoria também na hora que saiu o vidro para colocar na fábrica do carro? Sim! Então, fábrica do carro, na hora que eu vou vender o carro por R$10 mil, mas eu paguei R$500 no vidro e R$500 no pneu. E desses R$500, para facilitar, eu vou colocar 20% de ICMS. Porque dos R$500, 20% era de ICMS. Ou seja, R$100 do vidro, R$100 do pneu eram de ICMS. O que eu vou fazer? Na hora que eu for vender o meu carro, que custa R$10 mil, e eu vou ter que pagar os mesmos 20% de ICMS, eu não vou poder abater aquele valor que eu já paguei pela aquisição tanto do vidro quanto do pneu? Sim, que é a ideia da cumulatividade. É a possibilidade de você compensar os créditos do que você produziu lá atrás para você vender. Vamos pensar agora no pessoal de Jaraguá, fábrica de jeans. Se eu vou vender uma calça jeans, não estou falando de fábrica de jeans falsificado, tá, gente? Estou falando de fábrica de jeans normal, que lá tem um monte. Ele compra o jeans, ele compra o zíper, ele compra o botão, ele compra a etiqueta. Tudo isso são bens que vão ser inseridos na mercadoria calça jeans. Ninguém vai lá comprar só o botão da calça jeans. Eu compro a calça jeans que vem com botão. A fábrica da calça jeans não fabrica botão, gente. Ele nem fabrica o jeans, ele compra o jeans de algum lugar, ele corta e junta essas peças. Então, a ideia da compensação é você pegar no produto final a possibilidade de você abater os créditos daquilo que você pagou para trás para produzir aquele produto. Então, seria essa possibilidade de você abater os créditos. E ele vai estar tanto no IPI, o artigo 153, parágrafo 3º, tem a compensação do IPI, e o ICMS também tem a não cumulatividade, PIS, COFINS também tem a não cumulatividade, e as contribuições sociais lá no 195, parágrafo 12, também tem a não cumulatividade, que seria, então, essa possibilidade de eu abater para trás o que eu vou pagar. Então, se eu paguei, voltando para o carro, se o meu carro custa R$10 mil, 20% é ICMS. Então, eu teria que pagar R$2 mil. Só que eu já paguei R$100 de tributo. Eu vou pagar R$2 mil? Não, eu vou pagar R$1.900, porque eu vou utilizar o crédito dos R$50 que eu paguei no vidro e dos R$50 que eu paguei no pneu. Então, seria isso a possibilidade da não cumulatividade. Todo mundo compreendeu? Tá ok aí também. Vou tirar o compartilhamento aqui para a gente ver. Entenderam o princípio da não cumulatividade? Não? Sim? Tudo ok? Alguma dúvida? Não? Então tá tudo ok, então. Então vamos continuar em outro princípio. Vou compartilhar de novo com vocês os slides, que é o da seletividade. Eu gosto muito desse princípio, porque ele tem um jogo de palavras na Constituição que chama muita atenção. O que seria esse princípio da seletividade? Eu até estou produzindo um artigo engraçado que é assim. Vocês formam lá atrás, esse aluno formou na primeira turma que eu dei aula na Univangélica. Eu comecei a dar aula na Univangélica em 2010
Aí eu dei a primeira aula, na primeira turma que eu dei foi para eles, só que eles estavam no 6º período, aí ele forma no final de 2012. E aí agora, no início desse ano, ele me procurou. Professora Mariana, eu estou fazendo mestrado e eu estou mexendo nessa área de tributário. A senhora não quer fazer um artigo comigo? Aí eu falei, uai, bora, o que você quer falar? E ele quer falar justamente sobre a ideia da seletividade e a cesta básica no Brasil. Porque a ideia do princípio da seletividade é, em virtude dos produtos serem essenciais, eu pagaria menos tributo nisso. Só que o que acontece? Nós estamos até vendo, agora parou um pouco, porque a gente só vê sobre o coronavírus, a gente nem escuta mais sobre reforma tributária nem nada, mas na reforma tributária a gente está sentindo isso muito. A ideia de negociações com os estados e os estados estarem preocupados com essa possível reforma tributária. E olha o que aparece na nossa Constituição. Isso aí eu vou fazer questão de mostrar esses 2 incisos na Constituição para vocês verem o quão diferente é esse jogo de palavras. Primeiro, vamos ver o princípio da seletividade no IPI, que está lá no 153, parágrafo 3º, inciso 1. Vamos voltar lá no 153, parágrafo 3º, inciso 1. Que esse artigo 153, parágrafo 3º, inciso 1, fala? Chegamos nele. Aqui. 153. Que são os impostos federais. Eu espero que você já lembre. Opa, 153, impostos federais. Parágrafo 3º. O imposto previsto no inciso 4, ou seja, o IPI, olha o inciso 1. Será seletivo em função da essencialidade do produto. Ou seja, é uma obrigação. Produtos que são essenciais, eles não... Como se diz, não que eles não pagarão tributo, terão menor carga tributária do que produtos que não são essenciais. E aí você vai me perguntar, uai, professor, o que é uma ideia de um produto essencial? Produtos essenciais são aqueles considerados e consumidos por grande maioria da população e que não fazem mal à saúde, tá bom? Eu estou destacando isso porque senão vocês todos vão ficar bravos comigo na hora que eu falar da cerveja. Porque uma das características dos produtos essenciais é que ele não pode fazer mal à saúde. E ele tem que ser consumido por grande parte da população. E aí, nisso, eu vou até fazer uma curiosidade com vocês. Vocês sabiam que os itens da cesta básica, no Brasil, eles variam por região? Vocês sabiam disso ou não? Cada região do país, eles têm os seus itens que são considerados itens da cesta básica. Tipo, para o pessoal do Nordeste, com certeza vai estar tapioca, massa de tapioca, vai estar farinha, vai estar coisas nesse sentido que eles utilizam mais. O pessoal do Sul, com certeza tem que estar lá a erva para fazer o chimarrão. Eu lá quero saber se a erva do chimarrão está no item da cesta básica. Eu não tomo chimarrão, para mim aquele trem é horroroso. Ainda mais no quente. Aí o Mato Grosso do Sul melhorou a versão e fez o tal do tererê, né? Que é o chimarrão frio. Então, essa ideia de essencialidade do produto são aqueles produtos que são consumidos, que são necessários e que não fazem mal à saúde. Consequentemente, ele terá menor carga tributária em virtude desse inciso. Isso para o IPI. Imposto de produto industrializado, ele vai ser seletivo. Os mais importantes terão menor carga tributária e os menos essenciais e os que fazem mal à saúde terão maior carga tributária. É por isso que a gente sabe que tanto sobre a cerveja, quanto sobre o cigarro, tanto sobre o perfume importado, uma das coisas, eu acho absurdo, pensa, perfume importado ter carga tributária mais alta. Por quê, gente? Deixa nós ficar cheiroso. Não é essencial. Então, a carga tributária de produtos não essenciais, eles são mais altos. São considerados supérfluos. Não são necessários para a sobrevivência das pessoas daquela região. Já lá no artigo 155, vamos descer o 155 aqui, quando fala no parágrafo 2º, olha o que acontece aqui
do inciso 2. Não, parágrafo 2º, inciso 3. O imposto previsto no inciso 2, que é o ICMS, atenderá ao seguinte: inciso 3. Poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Existe diferença entre será e poderá ser? Sim! Completa diferença. Porque será é uma obrigação, poderá ser é uma opção do ente, ou seja, o Estado vai escolher ou não se aquilo vai ser seletivo, se vai ter carga tributária alta ou não. E aí nisso vai dar toda a discussão nos itens das cestas básicas. Por quê? Um item que está na cesta básica de quase todo brasileiro chama-se arroz. E qual a região do país que produz arroz no Brasil hoje? Alguém sabe? Onde se produz arroz? Tem alguém aí que são das áreas das fazendas? Região Sul, eu acho, professor. Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Exatamente! Do Mato Grosso do Sul para baixo. Nós vamos ter a região dos arrozes, somente a partir do Mato Grosso do Sul para baixo. Então, é Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos estes entes, eles tributam o ICMS do arroz. Porque é a hora que ele vê uma opção dele ganhar dinheiro com o restante do Brasil. Então, porque como está aí o poderá ser, eu, ente, penso, gente, é um produto que o Brasil inteiro precisa. Eu vou deixar a carga tributária baixa? Não. É a ideia, mais ou menos, dele ver uma oportunidade dele fazer dinheiro com aquele produto que ele faz. Então, ele coloca e, como se diz, não que ele majora, ele tributa. Porque o ideal era que fosse uma carga tributária bem baixa. Talvez até mesmo isento, ou 1%, 2%. Não, ele considera como se fosse produto qualquer e taca lá os 17% no arroz, porque é um produto importante para todo mundo. E aí muitos vão me perguntar, hoje, gente, dá para a gente viver sem energia elétrica? Não! Porque aí algumas pessoas me perguntam, professora, por que a energia elétrica não é considerada uma essencial para a coletividade? Porque fica a critério do Estado optar ou não em dar essa caráter essencial, porque ele é facultativo. Então, tem uma diferença entre será e poderá ser. Então, isso é a diferença que eu gostaria de comentar com vocês desse jogo de palavras que existe na nossa Constituição. Certo? Tem alguém? Vou tirar o stop aqui. Todo mundo ok aí? Todo mundo sobrevivendo? Então, vamos lá. Então, sigamos para a gente entrar no... Agora eu vou compartilhar de novo. A gente vai estar quase acabando os princípios. Vamos pensar com fé. Vamos descer para o princípio da generalidade e universalidade. O que é o princípio da generalidade e da universalidade? Ele também está vinculado, quando a Adriele me perguntou a ideia da capacidade contributiva, esses dois também estão muito relacionados à capacidade contributiva, que é a ideia de que o tributo vai incidir sobre todas as rendas, ou seja, de caráter geral e universal, sem qualquer distinção. Então, também está relacionado ao princípio da isonomia. Então, o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva, ele fica muito claro nessa ideia do artigo 153, parágrafo 2º. Vou mostrar lá para vocês na Constituição. Olha o 153, parágrafo 2º, quando trata do imposto de renda, temos aqui, o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, inciso 1, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade. Você está vendo que o imposto de renda, ele tem esses 3 princípios nele. Ele vai ter tanto a progressividade, quanto a generalidade, quanto a universalidade.
E isso também vai aparecer lá no artigo 145, que nós lemos já algumas vezes. Olha ali, ó, quando ele vai falar, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. 145, parágrafo 1º. Então, esses princípios da pessoalidade e da generalidade, eles são no sentido de que não me interessam as pessoas que estão sendo tributadas e eles vão ser de caráter geral, tá? Então, a gente finalizaria os princípios que estão espalhados em outros artigos e aí eu vou voltar para o princípio do artigo 151. Então, a gente viu o 150, viu os outros que estão espalhados em outros artigos da Constituição, e eu vou ir já chegando no penúltimo slide, gente, para vocês ficarem felizes. Tá? Então, vamos lá para a Constituição, para a gente ver o artigo 151. Aqui, artigo 151. São 3 incisos. E 3 incisos muito curiosos, que fala assim, tudo são vedações para a União. Então, são vedações para a União. 1. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região do país. O que este princípio está defendendo? Nós chamamos de o princípio da uniformidade. Eu não posso ter tributos distintos instituídos pela União para, como se diz, ser diferente por cada região, por cada estado, numa ideia de dar preferências. Só vai ser permitido para determinadas regiões. E aí, nisso, gente, a gente entra na Zona Franca de Manaus. Por que existe a Zona Franca de Manaus? Alguém já pensou o que seria da região Amazonas se não fosse a Zona Franca de Manaus? O Manaus, hoje, ele ainda tem muito desenvolvimento de algumas indústrias, algumas fábricas, alguns polos tecnológicos em virtude da Zona Franca de Manaus. Foi um objetivo dele, dar um incentivo para aquela região lá norte, uma região muito de difícil acesso, péssimo de estrada, para você chegar lá são passagens caras, as estradas são horrorosas e, consequentemente, eu dou um incentivo tributário para que as empresas tenham interesse de ali abrir fábricas. Vocês sabiam que tem uma fábrica da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus? Sim, nós temos uma fábrica da Coca-Cola na Zona Franca de Manaus. Você acha que a Coca-Cola estaria muito interessada de abrir uma fábrica lá na Zona Franca de Manaus? Não, gente, mas ele fez uma análise de que, tendo um incentivo tributário por parte da União, do Estado, até que se torna interessante. Então, lá, a tributação nessa região da Zona Franca de Manaus, ela é muito mais reduzida, ela possibilita você utilizar créditos de uma forma bem variada, porque você está numa região onde a localização dela é péssima. Questão logística da Zona Franca de Manaus, gente, é uau. Uma vez eu fui lá numa pós-graduação, até foi essa que eu utilizei esses slides. A gente foi discutir, aí na época eu levei, tinha saído recentemente, foi o ano passado, foi em maio do ano passado, vai fazer um ano. Tinha saído uma decisão quanto ao IPI para a Zona Franca de Manaus, aí eu fui discutir com o povo e eles ficavam desesperados, eles falavam assim, professora, se a gente perder esses incentivos tributários, vai fechar essas indústrias todas aqui. Porque é assim, o que eu ganho de incentivo tributário, eu gasto com logística. Porque para eu tirar essa mercadoria daqui, são muitos dias de caminhão, são muitos, como se diz, fretamentos de avião, se for uma mercadoria menor. Então, não, a gente tem que continuar com esses incentivos tributários. Então, esse artigo 151, ele vai estar falando sobre a uniformidade dos tributos.
O inciso 2 do artigo 151, então ele fala de tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, dívida pública não pode ser tributada pela União, tá, gente? Dívida não é renda. Então, você não pode querer ficar nem tributando IOF de dívida, nem tributar imposto de renda, porque isso é vedado pela Constituição. Então, isso aí é um princípio também de proteção dos estados. E a gente sabe que todo estado, todo município deve milhões para a União. Inclusive, uma das medidas que foi divulgada agora recentemente pela questão do coronavírus foi que a União deu uma moratória para os estados pagarem as dívidas. Já que está todo mundo gastando muito com a questão da área da saúde, ele deu um prazo para que os estados possam estar pagando essas dívidas. E o inciso 3 ele vai estar relacionado também, a gente vai repetir esse inciso na próxima aula, quando eu for falar de imunidades e isenções, onde fala que é vedada a União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Gente, por que ele não pode instituir isenção de tributo que não é dele? Porque a competência tributária é de cada ente. Da mesma forma que eu tenho a competência para instituir tributo, sou eu que tenho a competência para dar a isenção. Eu não posso entrar em competência de outro ente. Eu, União, tá bom, eu sou como se diz, a dona do bolo. Sou eu que vou falar se você vai ganhar um pedaço ou não? Não, a Constituição me impede isso. Você tem que dar pedaço para todo mundo. Você não pode achar, então tá bom, eu vou dar isenção para determinada região, determinada... Vamos pensar, Zona Franca de Manaus, ok. Eu quero incentivar a Zona Franca de Manaus, certo? União, você incentiva a Zona Franca, mas você vai poder dar isenções dos seus tributos, que são os tributos federais. Que seria IPI, seria imposto de renda, seria PIS/COFINS, seria INSS, mas União pode dar isenção do ICMS na Zona Franca de Manaus? Não! O ICMS é de competência dos estados. A União pode dar isenção do IPTU na Zona Franca de Manaus? Não! O IPTU é de competência dos municípios. E é isso que está lá no artigo 151. Então, são os princípios do artigo 151, que é da uniformidade dos tributos federais, da vedação da tributação da renda da dívida pública e da isenção heterônoma. E heterônoma é no sentido de eu não sou o titular da isenção, então, consequentemente, eu não posso dar essa isenção. Agora vamos para o nosso último princípio, e onde a gente vai entrar o artigo 152, que é o princípio da não discriminação quanto à procedência. Olha o que nós temos aqui, artigo 152. Vamos ler na Constituição. É vedada aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. O que seria isso? Esse princípio, ele é chamado de princípio da não discriminação quanto à procedência. Isso teve um caso onde ficou muito claro isso, foi no relação ao IPVA de carros importados. Os estados estavam tinham criado, na verdade, né? Foram inúmeros recursos extraordinários que foram implementados, Goiás fez isso, muitos estados fizeram isso. Logo após a Constituição de 88, nós não tínhamos tanto problema, porque em 88 a gente não tinha carro importado. Aí, quando o Collor entra no poder, ele que abriu os nossos portos, né? Foram a abertura dos portos de mercadorias importadas, que senão até hoje a gente estaria no Fusca e no Chevette, em carros que eram da minha época. Vocês são jovens, mas eu lembro que era chique você ter um Chevette. Então, são carros todos que a gente não tinha a menor noção do que era um carro bom, um carro importado. E aí, nisso, o Collor ele abre os portos, abre a possibilidade de importação de veículos e surgiram as legislações estaduais querendo
criar uma outra alíquota para esses carros importados. Eles queriam, em virtude do carro ser importado, ter uma outra alíquota de IPVA. Gente, o IPVA ele já está diretamente relacionado ao valor do veículo. E os carros importados, regra geral, são carros caros. Então, consequentemente, qual o sentido de você querer tributar ainda mais caro o IPVA de um carro importado? E aí o Supremo já pacificou isso, hoje já, eu acredito, parece que até o mestrado do Daniel foi na área do IPVA, né? Ele fez uma análise do IPVA e o nosso sistema federativo do Brasil. Ele diagnosticou que ainda tem uma legislação lá no Nordeste, se eu não estou enganada, é no Ceará, vou depois confirmar, que ainda trata dessa ideia, que o carro importado teria que pagar mais a alíquota mais cara. Então, falou, gente, imagina, até hoje tem gente ainda discutindo isso, porque ainda tem estados que tem isso na legislação. Em Goiás já não tem mais essa alíquota diferenciada em virtude do carro ser importado, porque a Constituição é muito clara, que não pode ter tratamento diferenciado em virtude de onde vem o bem e para onde vai. E aí até uns alunos de Relações Internacionais, eles estavam bem revoltados, né? Porque agora com essa questão toda da China, então tá todo mundo falando da China, do vírus chinês e coisas mais, e eles queriam saber se a gente podia fazer represálias para a China. E aí um deles veio com uma ideia para mim e falou assim, professora, a gente, já que o produto tudo é chinês, para ele não entrar no Brasil, eu falei, mas a gente tem que pensar também que a gente depende da China, né? A gente podia tributar mais caro os produtos chineses. E aí na hora eu falei, você não vai conseguir isso. Por duas coisas. Porque está na nossa Constituição, o artigo 152 veda isso, a gente não pode ter discriminações quanto à procedência, não é porque o produto vem da China que eu vou tributar mais caro. E segundo, com certeza você vai tomar uma grande, como se diz, um processo junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC, que vai te dar uma grande condenação em virtude desse tratamento que você fez. Porque você estaria, inclusive, incentivando a xenofobia e discriminações de produtos pela origem. E aí a gente foi uma discussão bem bacana que eu tive com esse aluno, e aí ele falou, nossa, professora, então é mesmo, né? Então são coisas que a gente tem que ter uma maturidade de pensar que não é a carga tributária que eu vou penalizar a pessoa, gente. Tributo, ele não é pena. E aí, nisso, eu lembro lá das primeiras aulas, onde eu tratei com vocês do que é o conceito de tributo. Então, tributo, ele não é pena, ele não é uma penalidade, ele não pode ser visto como algo ruim. Ele é a forma do Estado se manter, mas o Estado não pode querer penalizar a empresa, nem a empresa pode ver aquilo como, nossa, eu tenho que pagar tributo. Não, gente, você paga tributo para a manutenção e sobrevivência do Estado. Então, eu vou tirar aqui a forma. Oi, todo mundo aí? Todo mundo vivo ainda? Dormindo? Não, né? Tá, acho que está todo mundo acordado. Eu acho que minha voz não é boa para dormir, não. Eu grito. E aí? Alguma pergunta quanto aos princípios? Não? Gente, vocês estão muito inteligentes. Gente, o outro tá colocando um artigo aqui que cerveja faz bem para a saúde. Ei, Alexandre, você não tem sossego mesmo, né? Então, gostei da matéria. A gente vai fazer o quê? Já sei, Alexandre. Vamos fazer um artigo sobre isso. Você acha que a carga tributária da cerveja tem que diminuir porque ela faz bem para a saúde. Eu vou dar um artigo excelente. E eu acho que você vai ter uma aprovação assim, maciça das pessoas falando, nossa, agora a gente tem que reduzir a carga tributária da cerveja. Muita mídia em cima. O que você falou? Vai ter muita mídia em cima desse assunto aí. E vai ser bom. Saiu que dia esse artigo? É novo ou não? Ah, nem sei. Eu não vi a data que saiu, não. 8 bons motivos para beber cerveja. Você não assistindo a aula, tá bom? Vocês podem beber cerveja lá. É do GNT, do Bem-Estar. Você não tá bebendo cerveja aí não, né, Alexandre? Não. Então tá bom. Não vamos vacalhar também não, tá?
Tipo, já que eu tô de casa, agora eu vou beber. Aí pensa, moça, oferece a Heineken pra professora. A professora não bebe, não, gente. Eu gosto da sofrência, mas eu não bebo. Vamos lá. Entendemos a parte da questão dos princípios? Tudo bem até aqui? O que nós vamos... Eu preciso falar com vocês. Um assunto bem legal, de que foi decidido pela Pró-Reitoria, em virtude de todo o contexto nosso de que vamos continuar no isolamento por decisão do nosso Caiado. Mas, gente, o Caiado está sendo mais sensato do que o doido do governador do DF. Você sabe qual foi o decreto do governador do DF, gente? É até dia 31 de maio. Eu, na aula do doutorado, eu estou fazendo minha aula de doutorado assim. E o pior que lá, gente, é um seminário participativo. Um expõe a palavra e tem que debater. Aí a professora já vai... Então, pensa que beleza, eu tendo aula do doutorado toda segunda de manhã e eu tenho que me trancar aqui no escritório e colocar fone de ouvido, abrir texto, tudo desse jeito assim. É uma loucura. Até 31 de maio, porque Brasília, o trem tá loucura, gente. Os coitados dos candangos não entendeu na hora que falou que era para o povo ficar em casa naquela primeira semana lá, e todo mundo saiu para viajar, todo mundo achou que era feriado, ficou em casa bebendo cerveja, indo para Caldas Novas, Pirinópolis, e o trem alastrou-se. Brasília tá seríssimo o caso. Então, lá vai até 31 de maio, e até o presente momento, o nosso governador provavelmente vai esticar para as universidades, para as escolas, até 30 de abril, porque nós somos considerados grande fonte de propagação de vírus e outras coisas mais. Por causa do espaço físico, por causa do comportamento das pessoas, porque todo mundo junto, não dá para a gente... Pensa a gente numa sala de aula, tendo que ter 1,5 metro de distância de cada um. Como que a gente ia fazer? Então, a situação nós vamos fazer a nossa avaliação pela plataforma online. Vocês vão ter uma avaliação online. Essa avaliação vai acontecer entre os dias 9 a 16. É uma dica que eu dou, eu vou até gravar um vídeo amanhã e depois eu compartilho com vocês, para vocês se organizarem para essa avaliação. Porque vai estar aberto toda a semana, de 9 a 16, vão estar abertas todas as suas provas. Então, você tem que se organizar e fazer, tipo assim, cada dia você faz uma. Se você quiser enlouquecer e fazer todas no mesmo dia, é você que sabe. Mas isso aí é uma organização que cada um de vocês vão ter a sua metodologia. Então, eu acho que era interessante você fazer. Eu vou fazer a prova... Dia 9, eu faço a prova de tributário. Dia 10, na minha sexta-feira da paixão, porque eu não sei nada, eu vou pegar uma prova bem difícil, sei lá. Vocês são aluno da Aline Seabra? Então, pega a dela, porque a dela deve ser brava, a prova, tô brincando. Você pega uma que, assim, cada dia você faz uma prova. Se organizem, gente. Porque senão vocês mesmos se bagunçam, deixa tudo para a última hora. Então, vocês vão estar com as provas todas na plataforma de 9 a 16. As provas vão ser feitas randomizadas. Vocês sabem o que é randomizar? Nós vamos jogar um monte de questões no sistema e as provas vão ser diferentes de vocês. Então, nós vamos ter que alimentar o sistema a partir de amanhã até na próxima semana. Temos que fazer questões todas de múltipla escolha, com 5 alternativas, sendo uma verdadeira, e vocês vão realizar. O resultado não vai sair na hora, não é automático. Vocês vão ter o resultado a partir do dia 17. Tá? Então, vocês têm, na hora que você abrir a prova, você tem até 2 horas para você responder a prova, e, consequentemente, cada dia você faz uma, ou se você quiser fazer mais de uma prova por dia, vocês que se organizem. Mas eu acho saudável mentalmente você fazer uma por dia. Porque senão vocês podem misturar tudo e virar uma bagunça. Tá? E aí, nisso, a prova vai acontecer de 9 a 16. Na semana que vem, provavelmente a gente não vai ter encontro. Vai ser porque já vai estar aberta a plataforma. Isso aí a pró-reitora ficou de decidir, mas eu vou comunicar para a Ana Clara se a gente vai ter encontro síncrono nessa hora ou se vai ser só vocês já começarem a fazer as suas provas, tá?
mas provavelmente a pró-reitora estava mais tendente a não ter encontro, pelo menos na quinta-feira, para você já começar a querer fazer as suas provas. Mas vocês têm essa liberdade de dia, de horário, dentro do dia 9 a 16. A matéria da prova, TCC. Depois eu falo do TCC. Calma, Júlia, deixa eu falar de prova aqui. Como que vai acontecer? A matéria da prova de vocês, eu só vou colocar até a aula de hoje, porque eu queria estender a questão dos princípios, porque essa matéria de princípios, senão eu vou deixar ela para a segunda VA, vai acabar confundindo. Mas não vai ser nada muito, como se diz, os princípios mais difíceis já estão lá para trás. E para mim o mais complicado é o da anterioridade, que é onde tem as regrinhas que o povo pode errar. Agora, esses outros princípios, então eu vou incluir até a aula de hoje, a prova. Então, só para a gente recapitular, mas eu vou pôr lá no AVA um assim, lembrete da matéria da prova. Vai ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu já vou colocar para vocês aqui. Começa lá na questão do direito financeiro e direito tributário, aquela breve análise que eu fiz lá das leis orçamentárias, do que é tributo, da parte conceitual de tributo, da parte de espécies tributárias, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, competência tributária e princípios. Que aí é bom que a gente deu a aula de hoje e eu encerro todos os princípios, que aí para a segunda VA já entra só a partir de imunidade. Tá? Então, a questão vai ser essa. Eu vou colocar no Liceu a matéria certinha, tá bom, Felipe? Uma outra questão, uma vantagem que eu vou dar para vocês. Vou ter um ato de misericórdia. O trabalho de vocês já me mandaram um paper e me mandaram o trabalho. Então, são 2 trabalhos. Mas o trabalho, eu vou colocar ele valendo 3 pontos, o trabalho em grupo, e o paper vai ficar como se fosse uma nota extra. Tá bom? E ainda mais que vocês, como vão fazer a prova online, vocês vão estar com o paper na mão. Então, me manda o paper bonitinho aí, ele fica valendo como se fosse uma nota extra, e o trabalho vai estar valendo os 30 pontos. Certo? Porque, regra geral, o paper, ele não é para ser utilizado no dia da prova, mas como agora a prova vai ser online, vocês vão estar, na verdade, com tudo aí, né? Então, a gente vai ter que ser bem criativo nas questões, para que a gente sabe que vocês vão poder consultar, então são coisas que não adianta eu querer ser mais real do que o rei. Não sei o que é aluno. Tem alguma outra dúvida? O TCC. Júlia, deixa eu te falar quanto ao TCC. O TCC, você está entrando em contato, tipo, eu tenho alunas aí dessa turma que são minhas orientandas. A Adriele é uma delas. Eu acho que dessa turma é só a Adriele. O que eu faço? Você vai conversando com o seu orientador, você vai já cumprindo os prazos conforme já era estabelecido, mas é você e o seu orientador. Para quando voltarmos, o seu orientador que vai falar assim, ó, ela cumpriu o prazo, ela me estava ok para depositar, só que não houve o depósito em virtude do isolamento. E aí vocês vão já depositar tudo quando voltar. Vocês já provavelmente vão estar depositando já até a monografia completa, que já vai estar capítulo 2 completo, capítulo 3 e a monografia. Então, gente, não parem. Eu até peço desculpa aí, porque para a Adriele, que eu ainda não consegui dar o retorno para ela da correção do capítulo 2, mas eu já estou lendo aqui, esse final de semana eu vou estar trabalhando muito. A outra aqui está pedindo para eu comentar de novo sobre o princípio da anterioridade. A outra atividade vai ser nota extra também, ficou como nota extra. Vão ser quantas questões a prova? Eu acredito, mas eu não tenho certeza, porque a gente vai estar alimentando um sistema com 30 questões, mas não é 30 questões a prova. Eu acho que são 10 questões, eu não tenho certeza quanto a isso, eu vou confirmar certinho, mas eu acho que são de 10 questões. As 30 questões é para que randomize as provas de vocês, para que não fiquem tudo igual, entendeu? Então, para você não querer colar do coleguinha. E tem um outro risco também. Tem gente que talvez abra a prova e na hora vai... não vou responder agora não, porque vocês sabem que tem 2 chances, né? A prova por questão de bugar o sistema, alguma coisa, se eu errei, aí eu derrubo e quero cair de novo. Pode abrir uma outra prova. Se você cair e resolver fazer outra prova,
pode ser outras questões completamente distintas, tá? Então, é uma coisa que é importante eu falar. Poste, se possível, uma atividade de revisão. O que você quer de atividade de revisão, querida? Vocês já fizeram o trabalho que é atividade de revisão. Eu não vou fazer questões para vocês, não. Isso aí, não, sem chance. Não vou mexer com atividade de revisão, não. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu explicar a anterioridade. Então, vamos voltar lá na anterioridade 90º. E eu vou abrir a Constituição aqui para vocês entenderem. Vamos lá para o artigo 150, inciso 3, a linha B e C. O que é o princípio da anterioridade? Vou abrir e compartilhar com vocês aqui. Vamos compartilhar a tela. Compartilhando a tela. 153, a linha B e C, que são onde estão o inciso B, a anterioridade, e o inciso C, a anterioridade 90º. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei em que os instituiu ou aumentou. O que nós temos aqui? Uma vez que eu instituo um determinado tributo hoje. Vamos lembrar do imposto de grandes fortunas, que vocês viram, nós estamos com os projetos de imposto de grandes fortunas tramitando a todo vapor por causa do coronavírus. Então, eles estão querendo ter o imposto de grandes fortunas por causa do coronavírus, que acha que para a gente tentar recuperar a economia agora, seria importante o imposto de grandes fortunas. Vamos pensar que passe no final de abril agora, dia 20 de abril, passe a legislação do imposto de grandes fortunas. Esse imposto de grandes fortunas já poderia ser cobrado dia 21 de abril? Não! É o que está aí. Eu preciso esperar o próximo exercício financeiro, porque eu tenho que dar uma segurança para o contribuinte. Eu tenho que esperar a mudança do exercício financeiro. Então, a mudança do exercício financeiro seria somente em 1º de janeiro. Já a linha C é onde que fala que antes de decorridos, então, é vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Então, nós vamos pensar, passamos o trauma do coronavírus, porque isso aqui vai ser igual guerra, gente. Isso aqui a gente vai ter agora pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial e pós-coronavírus. Então, vai estar todo mundo, passou o coronavírus lá para junho, sumiu esse vírus, achou vacina, vamos estar todos felizes e sorridentes. Aí, os países todos em crise, entre eles o Brasil, que vai acontecer isso naturalmente. É uma ideia que eu estava até discutindo e lendo vários artigos de economistas, que eles falaram, esse trem da gente querer sair do isolamento social para salvar a economia é burrice do brasileiro e de qualquer ser humano. Inclusive, eu tenho alguns artigos que foi feito pela Escola de Chicago. A Escola de Chicago dos Estados Unidos tem vários economistas lá, e um deles já ganhou o prêmio Nobel até, e ele fala o seguinte, que se você voltar agora, sem fazer o isolamento, será bem pior, por sinal. Porque o que acontece? Nós não vamos salvar a economia mais, porque a economia não vai ser mais a mesma. Você pensar que é a mesma em janeiro, não é. E nós voltaríamos, vai ter um monte de morte, consequentemente, nós vamos pensar, não é maldade, mas ser humano também é valorado pela economia. Você perder vidas, isso também impacta a economia. Então, a gente perderia 2 vezes. Você morrendo, não salvando a economia e perdendo. Então, vamos estar no caos. Voltei, junho está voltando, setembro, outubro, nossa, está muito ruim. E a União fala assim, eu vou aumentar o imposto de renda. Para eu salvar a economia, eu vou aumentar o imposto de renda lá em junho.
lá em novembro. Eu, olhando essa regra, aumentar o imposto de renda em novembro, se eu olhasse a letra C, ele poderia ser cobrado dia 1º de janeiro? Não, porque eu teria que esperar 90 dias. Mas o que é o grande problema, gente? Ler o princípio aqui, ele é legal. O problema tudo se faz lá no parágrafo 1º. Olha o parágrafo 1º desse artigo 150. Ele é onde está o problema, porque aqui são as exceções. A vedação do inciso 3B. O 3B é a anterioridade, ou seja, não precisa mudar o ano. Não se aplica para quais tributos? 148.1. 148.1 são os empréstimos compulsórios no caso de guerra e calamidade pública. Olha aí, se a gente precisar mesmo ficar uma coisa feia, já que já foi declarada calamidade pública, poderia ser feita uma lei complementar para a calamidade pública aqui, ó. Então, empréstimos compulsórios, 153.1. O que é? Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Não tem que esperar a mudança do ano para cobrar isso. E o 154.2 é o que a gente chama de imposto extraordinário de guerra. Então, eu falo que esses 6 aí, gente, toda vez que você vê o nome de empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade, o imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF e o imposto extraordinário de guerra, fique muito atento com ele. 150, inciso 3C, qual que são aqui? Não vai aplicar o 153C, que é o caso da 90ª ou noventena, no empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade, imposto de importação, exportação, olha aqui que mudou, não é IPI, é imposto de renda, IOF, imposto extraordinário de guerra, mas aqueles outros 2 casos ali, que é o caso de base de cálculo. O que é base de cálculo? É o que a gente chama muito de valor venal. Do 155.3 é o IPVA e o 156.1 é o IPTU. Então, temos aqui a não necessidade desses últimos aqui, que é empréstimo compulsório, imposto de importação, exportação, imposto de renda, IOF, imposto extraordinário de guerra e o IPVA e o IPTU à base de cálculo, não precisa esperar os 90 dias. Então, aquele exemplo que eu dei lá, se resolvesse aumentar em novembro o imposto de renda, quando que ele poderia ser cobrado? Alguém me responde. Se eu estou falando do imposto de renda que aumentou em novembro, quando que poderia cobrar ele? Alguém aí? Janeiro, próximo ano. 1º de janeiro ele já estaria valendo. Ah, mas não esperou 90 dias. Não esperou 90 dias porque ele não aplica para ele a anterioridade nonagesimal. Só aplica a necessidade da mudança do exercício. Aí vamos pensar que o Brasil está nessa situação que está muito preocupante, tudo a questão da economia, resolve aumentar amanhã o imposto de importação. Eu quero aumentar amanhã o imposto de importação. Que dia que esse imposto de importação majorado pode ser cobrado? 90 dias. Não. Atenção. Imposto de importação, ele está nas 2 exceções, gente. Olha aqui, ó. Ou seja, ele está nas 2 exceções. Se eu aumentar amanhã, for publicado no Diário Oficial de amanhã, que dia que já vai estar vigorando o imposto de importação maior? Segunda-feira. Segunda-feira, todo mundo já está pagando o imposto de importação maior. Porque, olha o artigo 153.1 e o 153.1, ele é exceção, tanto para noventena quanto para anterioridade. Ou seja, eu não preciso nem mudar de ano, nem esperar os 90 dias. Certo? Ok? Ou não ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver os chats aí. Não.
Alguém tem algum... Professora, Diga, Matheus. a senhora falou que iria cobrar uma questão discursiva a respeito da regra matriz de incidência tributária. Morreu. Então não vai ter mais essa questão. Essa questão ela vai ser dissolvida numa questão objetiva, que eu já estou até criando ela. Não tenho mais a questão discursiva, não vai ter mais, tá? Então, agora Tá, e a vai ser outra- toda objetiva. Outra questão é para quem apresentou os trabalhos em sala também, vai valer aquela nota Vai extra valer a mesmo? nota extra, vai. Aquilo lá eu tenho contabilizado, são notas extras, tá? Então, o que eu fiz Tá com bom. vocês? Eu aumentei o trabalho de vocês para os 30 pontos, e aí ficou o paper que vocês estão me enviando até hoje, vocês têm hoje até 23h59 para me mandar o paper e o trabalho. Amanhã eu confirmo tudo isso. E aí amanhã eu já vou ir listando quem me mandou o paper, já vai ter esses 10 pontos extras e tem todas aquelas outras atividades também que a gente fez valendo nota extra, que foi inclusive relacionado à questão do conceito de tributo e outras coisas mais. Certo? Tá bom. Alguém Certo. tem mais alguma dúvida? Não? Está todo mundo bem? Obrigado ou não? Não, Ana Clara, você não está bem? Bem, Oi? Tá bem? Então tá bom, porque você sacudiu a cabeça de que não tá bem. Então tá bom. Então, gente, eu vou finalizando a aula aqui. Eu vou converter esse arquivo em vídeo, vai ser postado no YouTube, vou pôr o link, vou pôr as coisas todas, vou pôr os slides lá no AVA. Então, hoje até meia-noite, na hora que eu finalizar isso tudo, que esses arquivos eles são pesados, até ele converter em tudo para pôr no vídeo lá no YouTube demora um pouquinho, mas até hoje, meia-noite, ele aparece lá, tá bom? E qualquer Tá bom. dúvida, qualquer outra questão, podem falar direto comigo, pode mandar alguma questão para a Ana Clara e coisas do tipo. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, boa noite a todos. Foi bom estar com vocês, ver que vocês estão aí sobrevivendo, como eu. Mas vai dar certo. Amém. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais. Qualquer coisa, eu tô aqui. Amém. Até Beijinho. mais. Tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau. Tchau.